Há batalhas que nunca aparecem nas cicatrizes, mas deixam marcas mais profundas do que qualquer ferida. São guerras travadas no silêncio, dentro da mente dos homens. Nelas, o inimigo não usa espada nem grita. Usa palavras suaves, gestos delicados e o perfume da suposta inocência. É a guerra emocional. O campo em que muitos homens entram acreditando estar amando, mas acabam sendo lentamente desarmados. Um gesto de cada vez. Vivemos em uma era em que o perigo não se apresenta de forma brutal, mas disfarçado de carinho, atenção e compreensão. E é justamente essa aparência de afeto que destrói, porque o homem que acredita estar seguro é o mais fácil de dominar. Quando você se entrega por completo a alguém que entende as suas fraquezas, não está oferecendo amor, está entregando o manual da sua mente. E uma vez que alguém entende o seu ponto de ruptura, o jogo já começou. O poder mais perigoso não é o físico, mas o psicológico. Ele não precisa levantar a voz, basta plantar dúvidas. Faz você questionar se a culpa é sua, se está sendo duro demais, frio demais, ou se o problema é você não entender o que ela sente. E é assim que muitos homens perdem o eixo. Não porque foram vencidos, mas porque foram manipulados a desistir de si mesmos. Essa é a guerra invisível, aquela que transforma a confiança em fraqueza, o amor em prisão e o homem em um refém de suas próprias emoções. Poucos percebem quando começa, menos ainda percebem quando já perderam. Desde cedo o homem é condicionado a proteger, mas nunca a se proteger. É treinado para suportar o peso, para carregar o fardo, para provar constantemente o próprio valor. Acredita que amar é ceder, que compreender é aceitar tudo, que paciência é virtude. E é justamente por isso que tantos se tornam presas fáceis de jogos que nunca souberam que existiam. Porque o homem que não conhece a linguagem da manipulação emocional é como um soldado desarmado em um campo minado. A ilusão começa na forma mais sutil. O olhar carinhoso, o toque leve, a voz que parece acolher. Tudo isso cria um escudo de inocência, e é atrás dele que o controle se instala. Quando o homem acredita que o amor verdadeiro nunca manipula, ele ignora o fato de que o poder mais eficaz é aquele que parece inofensivo. O que destrói o homem não é o confronto direto, é a entrega inconsciente. O perigo está em confundir doçura com pureza, porque há mulheres que entendem o poder da emoção e sabem como transformá-lo em arma. Elas não precisam gritar para dominar, basta que façam o homem duvidar de si. E quando isso acontece, ele começa a negociar a própria essência, cedendo um pedaço de si a cada tentativa de provar que é bom o suficiente. O homem inocente acredita que o amor o salvará. O homem desperto entende que o amor também pode escravizar. A diferença entre um e outro está na consciência. Quem não enxerga o jogo inevitavelmente se torna parte dele. A arte da manipulação emocional. O poder mais refinado não se impõe pela força, mas pela sutileza. O verdadeiro estrategista entende que controlar alguém não é mandar, é moldar o que o outro sente. Em qualquer relação, o domínio real nasce do controle da percepção. E é por isso que as guerras emocionais são tão letais. Quando alguém consegue guiar o que você sente, ela não precisa mais te prender porque você mesmo se prende. A manipulação emocional funciona como um espelho. Você acredita estar vendo a mulher diante de si, mas o que enxerga é o reflexo das suas próprias carências. Ela não te mostra quem é, ela te mostra quem você quer ver. É a arte de transformar a emoção em ferramenta de poder, de fazer com que o homem lute para preservar um vínculo que já o domina. O erro do homem é achar que manipulação exige malícia consciente. Na verdade, muitas vezes ela surge de forma instintiva, um jogo natural de sobrevivência emocional, em que quem percebe primeiro passa a controlar a narrativa. O homem que vive reagindo a cada palavra, a cada gesto se torna previsível. E o previsível é sempre fácil de conduzir. Há um ponto em que o amor deixa de ser um encontro e se torna uma estratégia. É quando você percebe que suas ações já não nascem da vontade, mas da necessidade de agradar, provar ou manter a harmonia. Esse é o momento em que o jogo muda, porque sem perceber, você já não está mais amando, está sendo manipulado. Atenção intermitente. O vício invisível. Nenhum jogo é mais eficaz do que aquele que imita o amor.
A atenção intermitente é o veneno doce que o homem bebe, acreditando estar se nutrindo de afeto. Era a armadilha mais silenciosa, porque não nasce do desprezo direto, mas do calor que vem e vai, criando confusão e dependência. No início, tudo parece perfeito. Ela o envolve com uma presença intensa, o faz sentir visto, compreendido, admirado. Ele acredita ter finalmente encontrado alguém que o entende de verdade. Alguém que preenche o vazio que tantas outras deixaram. Essa intensidade inicial não é casual, é o gatilho. Então, sem aviso, o calor desaparece. As mensagens param de chegar, o olhar esfria. A voz muda de tom. O homem, sem entender o que aconteceu, sente o peso da ausência como se fosse culpa sua. Ele começa a revisar cada palavra, cada atitude, tentando identificar o erro que provocou o distanciamento. Mas o afastamento nunca teve a ver com erro. Ele foi planejado. É o início do ciclo viciante. A presença cria o desejo, a ausência cria o vício. A mente humana é programada para buscar padrões de recompensa. Quando o prazer é constante, ele perde o impacto. Mas quando é imprevisível, torna-se viciante. É o mesmo princípio dos cassinos e das redes sociais. Nunca saber quando virá o próximo prêmio. A atenção intermitente funciona exatamente assim. Ela entrega migalhas de afeto de forma irregular, até que o homem passe a viver em torno da próxima dose emocional. Cada toque, cada sorriso, cada resposta se transforma em um jackpot psicológico. Com o tempo, o homem se torna um viciado em validação. Ele cede pequenos limites, justifica comportamentos injustos, aceita desculpas vazias. Passa a se moldar para não perder o pouco que recebe, acreditando que, se fizer tudo certo, o amor voltará a ser como no início. Mas o início nunca foi real. Foi apenas o anzol. O jogo não busca conexão, busca domínio. A instabilidade é a ferramenta. O controle é o objetivo. O poder da atenção intermitente está em prender o homem em um ciclo de autoquestionamento. Ele começa a duvidar da própria percepção, acreditando que exagera, que está sendo sensível demais. E enquanto tenta racionalizar o irracional, ela o observa reagir, confirmando o quanto ele está emocionalmente dependente. É uma forma de condicionamento. Ela ensina, por meio da dor e do alívio, que ele só terá paz quando ela quiser. O homem que vive sob esse padrão perde o senso de merecimento. Ele aceita migalhas como se fossem banquetes. Confunde ansiedade com paixão e submissão com amor. Torna-se previsível, fácil de guiar, disposto a tudo para evitar o silêncio. Mas é nesse silêncio que mora a libertação. O homem desperto aprende a resistir à ausência sem buscá-la de volta. Ele entende que o amor não desaparece sem motivo. Quem o retira como punição não ama, manipula. O antídoto é a consciência. Quando o carinho vem seguido de frieza, quando o calor vira gelo sem razão, quando o afeto se transforma em moeda de controle, é sinal de que você não está em um relacionamento, mas em um experimento psicológico. O poder dela não está em estar presente, mas em fazer falta. E o homem que aprende a suportar o silêncio sem buscar aprovação se torna invulnerável, porque o verdadeiro poder não está em ser desejado, está em ser inabalável diante da ausência. Quem domina o próprio desespero já não pode ser dominado por ninguém. A fraqueza. Como estratégia. A manipulação mais perigosa não vem da força, mas da fragilidade. A vulnerabilidade calculada é a arte de usar a emoção como escudo e arma ao mesmo tempo. É quando ela revela uma dor, uma ferida do passado, uma história triste, não para buscar compreensão, mas para despertar em você o instinto de salvador. O homem, movido por empatia e honra, acredita que está protegendo alguém quebrado. Na verdade, está sendo lentamente enredado por uma narrativa construída para fazê-lo baixar a guarda. Quando uma mulher usa a fraqueza de forma estratégica, ela redefine o campo de poder. O homem que se vê como protetor se torna manipulável, porque agora ele confunde amor com missão. Tudo o que ela faz de questionável passa a ser justificado pelo trauma, pela dor, pela sensibilidade. E o homem, com medo de ser injusto, passa a aceitar o inaceitável. O controle emocional se estabelece quando a culpa entra em cena, e ela sabe exatamente quando usá-la. A vulnerabilidade verdadeira aproxima, a calculada aprisiona. Ela não busca empatia, busca vantagem. A cada lágrima, a cada confissão há uma leitura silenciosa. Até onde ele vai por mim?
E quanto mais longe você vai, mais ela entende que pode conduzir você por meio da compaixão. O homem desperto aprende a ouvir a dor sem se tornar escravo dela. Compreender não é se submeter. Sentir empatia não significa entregar o próprio equilíbrio. A força está em manter o coração aberto sem perder a mente afiada. Porque o verdadeiro poder não está em salvar o outro, mas em saber quando alguém está apenas encenando a própria fragilidade. O amor como moeda. O homem comum acredita que o amor é dado livremente, como uma expressão pura de afeto e admiração. Mas na mente de quem compreende o jogo do poder emocional, o amor se transforma em instrumento de controle. A validação condicional é a tática mais sutil e perigosa, porque se disfarça de cuidado. É o tipo de manipulação que não exige nada abertamente. Apenas ensina o homem pouco a pouco o que ele deve fazer para continuar sendo digno de carinho. O elogio vira recompensa. O silêncio, punição. O amor deixa de ser troca e passa a ser moeda. No início tudo parece genuíno. Ela o admira, o exalta, o faz sentir-se único, visto, importante. Ele acredita ter encontrado uma mulher diferente, alguém que o reconhece. Mas com o tempo, esse reconhecimento se torna condicional. Cada sorriso depende de uma concessão. Cada toque exige uma prova de submissão disfarçada de empatia. O homem começa a se moldar sem perceber, ajustando comportamentos, palavras e até pensamentos para não perder o brilho daquele olhar que o faz se sentir inteiro. É assim que o medo entra em cena. Medo de decepcionar, de ser mal interpretado, de perder o vínculo que já o domina. Ele não percebe que já está preso, não por amor, mas pela necessidade de validação. A mulher, consciente ou não, administra o jogo com precisão. Um elogio quando ele obedece, frieza quando ele se impõe. A cada repetição, o condicionamento se reforça. O homem que antes era guiado por propósito, passa a viver em função da aprovação dela. E quanto mais busca o amor, mais perde a si mesmo. A validação condicional é o mais cruel dos jogos porque vicia o homem em pequenas doses de prazer emocional. É uma coleira invisível feita de afeto intermitente. Ele acredita que está sendo amado, mas o que recebe é adestramento psicológico. Cada demonstração de carinho vem acompanhada de uma mensagem silenciosa. Seja assim e eu continuarei te amando. Aos poucos, o amor se transforma em obediência emocional. O mais perigoso é que esse tipo de vínculo dá a sensação de segurança. O homem pensa que está em uma relação estável, quando na verdade está em um sistema de controle. Ele não percebe que o amor que o alimenta é o mesmo que o enfraquece. E quanto mais ele tenta agradar, mais a mulher entende o alcance que tem sobre ele. O poder dela cresce na proporção da dependência dele. Mas há um ponto em que o homem desperto rompe o ciclo. Ele percebe que o amor verdadeiro não cobra a própria identidade como preço, que respeito não nasce de submissão e sim de autenticidade. Quando ele para de medir o que deve dizer, de calcular o que deve sentir, e volta a agir de acordo com a própria convicção, a manipulação perde o efeito. Porque quem não busca mais ser aprovado, não pode mais ser controlado. A saída nunca foi rejeitar o amor, mas enxergá-lo sem ilusões. O afeto que vem com condições não é amor. É domínio emocional travestido de ternura. O homem que entende isso já não teme o silêncio nem a rejeição. Ele descobre que o verdadeiro valor não está no reflexo dos olhos de quem o julga, mas na firmeza de manter-se inteiro, mesmo quando o mundo exige que se curve. E é nesse instante que ele deixa de ser um servo do amor condicional e se torna senhor de si mesmo. Culpa moral. A culpa é a arma mais silenciosa do controle. Ela não grita, não ameaça, não exige. Apenas sussurra que você está errado. A culpa moral é o jogo em que a mulher inverte os papéis e transforma o homem em algoz de seus próprios limites. Cada vez que ele tenta impor respeito, ela o faz sentir crueldade. Quando ele se distancia para manter sanidade, ela o acusa de frieza. Quando ele reage à manipulação, ela o chama de insensível. Assim o homem passa a duvidar de si mesmo e a acreditar que é injusto simplesmente por se proteger. Esse é o ponto em que o controle psicológico se solidifica. O homem não precisa mais ser dominado por força ou sedução. Basta ser envergonhado pela própria consciência. Ele internaliza a culpa e passa a censurar seus pensamentos, suavizar suas palavras, se moldar ao que ela espera, não porque ela pede, mas porque ele teme machucar. É uma forma refinada de escravidão emocional.
sustentada pela ideia de que ser bom é nunca contrariar. O perigo da culpa moral é que ela rouba a clareza. O homem deixa de agir por convicção e passa a reagir por medo, perde o discernimento entre certo e errado, e começa a agir apenas para evitar conflito. Esse é o ponto exato em que a masculinidade se torna submissa, quando a consciência é sequestrada pela manipulação emocional. A única libertação possível é recuperar o direito de dizer não sem sentir remorso. O homem precisa compreender que impor limites não é crueldade, é respeito por si mesmo. O verdadeiro mal não está em quem se defende, mas em quem o faz sentir que defender-se é pecado. Quando o homem entende isso, a culpa perde o poder e o jogo termina. A semente da insegurança. A comparação é uma das formas mais sutis de destruição psicológica. Não precisa ser direta para ferir. Basta ser insinuada. É quando ela fala de outro homem com admiração velada, quando menciona o ex que a fazia rir mais, ou quando elogia as qualidades de alguém de forma inocente, mas calculada. Não há ofensa explícita, há apenas uma sugestão. E é essa sugestão que se instala como veneno lento na mente do homem. A comparação silenciosa não busca elogiar o outro, busca desestabilizar você. O objetivo é fazer com que se sinta insuficiente, para então tentar compensar essa falta. O homem começa a competir por atenção, a querer provar que é melhor, mais forte, mais sensível, mais tudo. E nesse esforço de ser o melhor, ele se afasta do que o tornava autêntico. Passa a se moldar às expectativas dela, acreditando que assim reconquistará o valor perdido. É um jogo perigoso porque trabalha com o instinto masculino mais profundo, o desejo de ser digno. O homem quer ser admirado, e quando sente que está perdendo esse posto, ele luta. Mas essa luta é contra o próprio reflexo. Nenhuma quantidade de esforço o fará vencer um fantasma criado apenas para manipulá-lo. A comparação silenciosa é o método mais eficiente para criar dependência emocional, porque o homem que acredita estar em déficit nunca descansa. Ele se torna seu próprio carrasco, tentando alcançar um padrão que não existe. A cura vem quando ele entende que não há mérito em disputar por aprovação. O valor real não se mede por contraste, mas por consciência. Quando o homem percebe isso, o jogo perde a força, porque não há como competir com alguém que já sabe quem é. O controle disfarçado de liberdade. Há momentos em que o homem acredita estar no comando, mas o que ele não percebe é que o próprio cenário já foi montado para conduzi-lo ao resultado que ela deseja. A ilusão da escolha é o tipo de manipulação que não impõe, induz. Ela apresenta opções, mas todas elas a favorecem. Permite que você decida, mas sempre dentro do território que ela controla. É o poder que se disfarça de liberdade. Esse jogo começa com frases simples. Você faz o que quiser, amor, ou não vou te impedir de nada. O tom é doce, mas por trás há uma expectativa silenciosa. E quando você escolhe o caminho errado, vem o afastamento, o silêncio, a frieza. Ela nunca precisou dizer que você estava errado. Apenas deixou claro que o preço da escolha foi a paz. E assim o homem aprende a decidir não pelo que acredita, mas pelo que mantém o equilíbrio emocional. A manipulação perfeita não usa coerção, usa previsibilidade. Ela entende seus padrões, suas vontades e seus medos, e cria situações onde qualquer decisão sua reforça o domínio dela. É o mesmo princípio de um tabuleiro de xadrez. Você pode mover as peças livremente, mas o xeque-mate já foi planejado. O homem desperto percebe a diferença entre liberdade e permissão. Ele entende que quando suas decisões sempre o levam à mesma sensação de culpa ou perda, algo está sendo conduzido nas sombras. A força não está em tentar vencer o jogo, mas em sair dele, porque a única escolha real é aquela que você faz sem medo de perder alguém, mas com total disposição de não perder a si mesmo. O teste da escassez. Quando uma mulher entende o valor que tem na mente de um homem, ela descobre a ferramenta mais poderosa para controlá-lo: a ausência. O teste da escassez é a tática de quem sabe que o desejo cresce na falta e que a incerteza é o combustível da dependência emocional. Ela não precisa discutir nem ameaçar, basta desaparecer. Um dia frio, uma mensagem ignorada, um olhar distante. O silêncio se torna a sentença. O homem, sem entender o que aconteceu, entra em estado de ansiedade. Repassa cada palavra dita, cada gesto feito, tentando descobrir o erro que cometeu.
E enquanto se perde em análise e culpa, ela observa, porque o objetivo não é o afastamento, mas a reação. Ela quer medir o quanto você precisa dela para se sentir em paz. Quer ver até que ponto você está disposto a se submeter para recuperar o calor perdido. A escassez cria a ilusão de valor. Tudo que é raro parece precioso. E é por isso que o homem começa a superestimar quem o priva de atenção. Ele não percebe que não está sendo punido, está sendo testado. Cada vez que ele corre atrás, confirma o poder dela. Cada vez que implora por explicações, entrega sua posição no jogo. A forma de quebrar esse ciclo é entender que o silêncio também pode ser uma armadura. Quando ela recua, o homem consciente não reage. Observa. Ele entende que quem controla o tempo, controla o poder. A ausência deixa de ser um veneno quando deixa de ter efeito. E o homem que aprende a permanecer calmo diante da escassez, destrói a manipulação na raiz, porque mostra que seu equilíbrio não depende de presença alguma. O poder de mudar os fatos. O jogo mais perigoso é aquele que faz o homem duvidar da própria memória. A reescrita da realidade é a manipulação que altera o passado para controlar o presente. Ela distorce o que aconteceu, inverte papéis, apaga contextos, até que o homem começa a se perguntar se realmente viu o que viu, se entendeu errado, se exagerou. Essa confusão não é acidente. É o terreno fértil onde o controle floresce. O mecanismo é simples. Ela nega o óbvio com segurança e convicção. Quando o homem confronta um comportamento, ela responde com surpresa: "Eu nunca disse isso. Você está imaginando coisas." Você sempre leva tudo para o lado errado. Com o tempo, ele se torna o vilão de uma história que não escreveu. E para tentar provar o contrário, começa a justificar-se, explicando detalhes que ela manipula para parecerem agressão, frieza ou paranoia. Esse tipo de distorção destrói o homem de dentro para fora, porque o faz perder a confiança em sua própria percepção. E um homem que duvida de sua visão do mundo não consegue agir, apenas reagir. É nesse ponto que a manipulação se torna total. Ela já não precisa provar nada. Basta afirmar. Ele, desconectado da própria certeza, passa a aceitar a narrativa dela como realidade. A libertação começa quando o homem entende que a verdade não precisa ser aceita para existir. Nem toda paz vale a mentira que a sustenta. Quando você sente que precisa se explicar o tempo todo, algo já está errado. O homem forte não discute fatos com quem distorce a verdade para vencer. Ele apenas reconhece o jogo e sai dele, com o silêncio de quem já enxerga o tabuleiro inteiro. O acusador oculto. A projeção espelhada é o ápice da manipulação emocional. A arte refinada de culpar o outro pelos próprios pecados. É o mecanismo mais destrutivo porque atua sobre o senso de justiça do homem, distorcendo sua percepção até fazê-lo duvidar de si mesmo. Nesse jogo, o erro nunca está nela, está sempre nele. Quando uma mulher sente que será desmascarada, quando percebe que a verdade se aproxima, ou que seu domínio emocional enfraquece, ela se antecipa, ataca antes de ser questionada, acusa antes de ser descoberta e transforma o homem no vilão de uma história que ela mesma criou. Esse tipo de manipulação funciona porque o homem tende a agir com lógica e boa-fé. Ele acredita que cada conflito pode ser resolvido com clareza e diálogo. Mas esse é o primeiro erro. Tentar aplicar razão onde há estratégia. Quando ela o acusa de desinteresse, é porque já se afastou emocionalmente. Quando o chama de frio, é porque perdeu o controle sobre as emoções dele. Quando o acusa de trair, é porque algo nela já trai, se não com o corpo, com a mente. Assim ela desvia o foco de si mesma, usando o reflexo dele como escudo. Enquanto o homem tenta se explicar, ela reconstrói a narrativa de forma que ele pareça o instável, o egoísta, o insensível. A projeção espelhada é uma inversão moral completa. Ela transforma o acusador em vítima e a vítima em culpado, e o faz com tamanha convicção que o homem começa a duvidar do que viu, do que sentiu, do que sabe. Ele passa a revisar suas palavras, suas ações, seu tom de voz, buscando o erro que nunca existiu. E cada tentativa de provar inocência é uma armadilha, porque no jogo da manipulação, quem se defende já perdeu o controle da narrativa. A verdade nesse campo não tem valor. O que importa é quem parece mais convincente. O impacto psicológico disso é devastador. Aos poucos, o homem perde a confiança na própria percepção.
Começa a acreditar que exagera, que é duro demais, que precisa ser mais compreensivo. E enquanto ele tenta melhorar, ela continua reescrevendo a realidade. Esse ciclo faz com que ele se torne emocionalmente dependente, buscando constantemente a aprovação de quem o acusa. O manipulador precisa que a vítima duvide de si, porque um homem que não confia em seus sentidos é facilmente conduzido. A projeção espelhada é o reflexo perfeito do medo e da culpa de quem a pratica. Ela projeta sobre o outro aquilo que não suporta reconhecer em si mesma. O homem lúcido aprende a identificar esse padrão. Acusações repentinas, reações desproporcionais, tentativas de inverter papéis. Quando isso surge, ele não entra em debate. Observa. Porque discutir com quem usa o caos como ferramenta é ceder o controle. A defesa do inocente alimenta o teatro do manipulador. O silêncio se torna então a arma do homem consciente. Não o silêncio de quem se rende, mas o de quem compreende. O manipulador espera emoção, grito, reação, mas não sabe lidar com calma. O homem que não se apressa em se justificar quebra o ciclo. Porque o caos não encontra onde se prender. E quando ela percebe que o espelho não reflete mais o que quer projetar, o jogo perde o sentido. A projeção espelhada é o disfarce da culpa. O homem desperto não tenta mais provar quem está certo. Ele reconhece que há batalhas em que a verdade não precisa ser defendida, apenas vista. E o simples ato de enxergar já é o início da vitória. Porque nada desmonta um manipulador mais do que ser ignorado por quem já descobriu o truque. E nada é mais perigoso para quem vive de controle do que um homem que aprendeu a não reagir. O uso da bondade como arma. Há um momento em que o homem percebe que sua maior virtude pode ser usada contra ele. A inversão da empatia é o jogo mais sofisticado, porque transforma o seu senso de compaixão em fraqueza. Ela sabe que você se importa, que carrega o desejo de entender, de proteger, de não ferir. E é justamente essa nobreza que ela manipula. Cada vez que você tenta resolver o conflito com calma, ela o intensifica. Cada vez que você busca o equilíbrio, ela o desestabiliza. O objetivo é simples: fazer você duvidar do próprio coração. Quando o homem empático tenta compreender o caos, ele se torna refém do caos. A mulher que domina esse jogo cria situações em que você se sente responsável por tudo. Se ela está triste, é culpa sua. Se está distante, é porque você não foi atencioso o suficiente. Se reage, é agressivo. Se cala, é frio. Nenhuma resposta é certa, porque o jogo não busca solução. Busca domínio emocional. O homem começa a andar sobre o campo minado da culpa, medindo cada palavra para não causar dor, enquanto ignora a dor que está sentindo. Esse tipo de manipulação é mortal, porque alimenta o ego moral do homem. Ele acredita que está sendo maduro, racional, paciente, mas na verdade está sendo drenado. Sua empatia se torna o elo que o mantém preso a uma relação desequilibrada. Ele acredita estar salvando o vínculo quando na verdade está sacrificando a própria essência. A cura nasce quando o homem entende que empatia não é submissão. Compreender não é aceitar abuso. A verdadeira compaixão exige discernimento. Saber quando estender a mão e quando recuar. O homem que aprende a usar o coração sem perder o juízo torna-se inatingível. Porque quem não pode ser manipulado pela culpa é de fato livre. A morte silenciosa da certeza. O desgaste lento é o jogo mais destrutivo, porque não fere de uma vez. Ele corrói pouco a pouco. Não há explosões nem grandes traições. Apenas pequenas rachaduras que se multiplicam todos os dias. Um comentário que diminui. Um olhar de desprezo disfarçado, uma crítica sutil repetida com frequência. Nada é grave o bastante para ser um confronto. Mas tudo é pesado o suficiente para enfraquecer. O homem começa forte e confiante, mas aos poucos vai se fragmentando até não reconhecer mais quem é. Esse jogo é uma engenharia psicológica. Ela alterna momentos de proximidade com doses precisas de desdém. Cria confusão emocional, forçando o homem a buscar explicações que nunca chegam. Ele começa a acreditar que é o problema, que precisa mudar, melhorar, provar algo. A cada tentativa de reparar o que não fez, perde um pouco mais da própria convicção. E é isso que o desgaste lento busca. Não destruir de fora, mas consumir por dentro. A manipulação mais eficiente não precisa de controle direto. Basta gerar dúvida constante. Quando o homem duvida de si, o resto acontece naturalmente. Ele se cala para evitar conflito.
se desculpa sem saber por quê, se torna sombra do que foi. O dominador não precisa mais agir. O próprio homem passa a se policiar, a se punir, a se reprimir. A libertação vem com a consciência. O homem desperto percebe que o amor não cansa. O amor desgasta apenas quando é teatro. Quem o faz se sentir exausto emocionalmente não o ama. O consome. Quando o silêncio se torna mais leve que a convivência, é porque já não há reciprocidade, há domínio. E o homem que reconhece isso, por mais que doa, começa a reconstruir algo que ela jamais poderá tocar: a própria certeza. A virada psicológica. Depois de compreender os jogos, algo muda. O homem deixa de reagir, ele começa a observar. E nesse instante, o poder se inverte. Porque o manipulador vive da reação, e quando ela desaparece, o jogo perde sentido. O homem desperto não busca mais justificar, convencer ou disputar. Ele entende que quem precisa de controle é quem teme o vazio. A mente dela alimenta-se da previsibilidade emocional, e o silêncio dele se torna um espelho que a desmonta. O verdadeiro poder nasce quando o homem se torna o observador da própria dor. Quando ele entende que sofrimento não é derrota, mas informação. Cada tentativa de manipulação revela uma fraqueza do outro, e não mais a sua. A partir daí, ele não precisa mais se defender, apenas enxergar. A lucidez se torna sua armadura, e a serenidade sua arma mais letal. Porque nada desarma quem tenta controlar quanto a calma de quem já não é afetado. A virada acontece quando o homem percebe que não precisa mais jogar. Ele descobre que o domínio não está em vencer, mas em não participar. Que o poder não está em fazer o outro mudar, mas em se manter inteiro, mesmo quando tudo à volta tenta fragmentá-lo. O homem que domina a si mesmo não é conduzido por ninguém, porque já entendeu a lei silenciosa da mente. Quem controla a emoção, controla o destino, e é nesse ponto que a guerra termina. O homem deixa de ser uma peça e se torna o jogador. E, acima de tudo, entende que não há vitória maior do que manter o próprio equilíbrio em um mundo construído para tirá-lo. O homem que desperta dessa guerra já não enxerga o mundo da mesma forma. Ele percebe que por trás de cada palavra doce pode haver uma intenção. Por trás de cada gesto de carinho pode haver cálculo. Mas ao contrário do que muitos pensam, isso não o torna amargo, o torna lúcido. Porque a lucidez não é o fim do amor, é o início da liberdade. Amar com consciência é diferente de se entregar à cegueira. Ver o invisível é compreender que o poder nunca está na manipulação em si, mas na resposta que você escolhe dar a ela. O manipulador vive da energia emocional que arranca de quem reage. E quando você aprende a observar sem se perder, a sentir sem se submeter, a entender sem absorver, algo muda para sempre. O caos externo deixa de ter domínio sobre a sua mente. A força não está em ser invulnerável, mas em ser inabalável. O homem que reconhece os jogos não precisa evitá-los. Apenas não joga. Ele sabe que o silêncio é mais poderoso do que a discussão, e que a clareza é mais perigosa do que qualquer disfarce. Ele não busca vingança, porque compreendeu que o verdadeiro triunfo é permanecer inteiro. A guerra invisível continua para muitos, mas para o homem lúcido, ela já acabou. Ele caminha entre as mesmas pessoas, escuta as mesmas palavras, mas enxerga o que antes era escondido. E isso basta, porque quem aprende a ver o invisível deixa de ser prisioneiro das ilusões e passa a viver com o tipo mais raro de poder que existe: o controle absoluto de si mesmo. O homem que desperta dessa guerra não volta a ser o mesmo. Ele já não busca a aprovação, já não mendiga atenção e tampouco teme a solidão. Ele compreende que, no fim, o campo de batalha nunca foi o relacionamento, foi a própria mente. E a mente que aprende a enxergar deixa de ser refém de qualquer jogo. O que antes parecia amor incondicional, ele agora entende como dependência emocional disfarçada de virtude. Ver o invisível é adquirir o poder mais perigoso que existe, o poder da consciência. Aquele que enxerga o mecanismo por trás do gesto, o motivo por trás da palavra, o interesse por trás do sorriso, já não pode mais ser enganado. E é justamente por isso que a lucidez assusta. Porque ela destrói o encanto das ilusões que sustentavam o controle. A ignorância era confortável. A clareza é libertadora. O homem lúcido não se torna frio, torna-se sereno. Não deixa de amar. Apenas escolhe quem é digno de sua entrega. Ele entende que amor sem discernimento é servidão.
e que empatia sem limite é autodestruição. Agora, ele observa o mundo com a calma de quem já atravessou o inferno da manipulação e saiu inteiro. A verdadeira força não está em vencer os jogos, está em vê-los pelo que são e seguir inabalável. Porque quem compreende o poder das ilusões já domina o mundo delas. E o homem que domina a si mesmo não precisa dominar ninguém. Ele apenas caminha em silêncio, consciente de que a guerra acabou e que a mente dele, enfim, lhe pertence.